Bem-vindos a mais um episódio de Reconversa, esse podcast que ele, o indefectível, o belo, o brilhante, o genial Reinaldo Azevedo e eu, este humilde advogado, Valfredo Bardi. Você nunca vai aprender a fazer na ordem necessária, começando É o belo pelo antes, belo. é o belo antes. O que nós fazemos para o seu deleite. Hoje, nós recebemos uma pessoa muito especial, uma mulher muito especial. Eu reputo um dos grandes quadros da política brasileira. Uma mulher que foi 2 vezes prefeita de Olinda, que foi deputada federal, que foi a primeira mulher vice-governadora de Pernambuco, que é líder de um partido, presidente nacional do PCdoB, e que é hoje ministra de uma pasta que eu reputo absolutamente essencial para o desenvolvimento do Brasil, para a superação das desigualdades e para a competitividade do Brasil, para fazer o país mais competitivo e pujante, capaz de ser mais eficiente no jogo entre as nações. É a ministra Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ministra, que alegria tê-la conosco. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite de todo o coração, Valfrido e Reinaldo Azevedo, por estar aqui no Reconversa, podendo trocar ideias sobre tantas coisas boas que vocês fazem aqui, né? Tem costume, né, de debater sobre os desafios brasileiros e fico feliz de verdade de poder estar partilhando com vocês esse programa. Felicidade toda nossa, ministra. Ministra, a gente começa aqui tradicionalmente pedindo, eu obviamente falei um pouquinho da sua trajetória política, mas é uma breve pincelada. A sua vida e a sua história desbordam, né? Essa breve pincelada. A gente começa com o Wikipedia, pedindo à senhora. Às vezes o convidado se nega a fazer, mas depois acaba fazendo. Passa os 50 minutos fazendo. Mas nós queríamos conhecer um pouquinho da sua história. Já aconteceu. Nós queríamos conhecer um pouquinho da sua história, que a senhora contasse um pouquinho como começou e como a senhora chegou até aqui, por onde passou, como fez. Eu sei que a senhora está na política desde cedo, né? Desde muito cedo, desde o movimento estudantil. Eu esqueci de dizer que a senhora é engenheira. Bom, enfim. Por favor, conte para o nosso público um pouquinho da sua história. A minha história é de uma família de origem humilde, operária, né? Meus avós eram operários e sindicalistas de um bairro pobre do Recife, que é Santa Amaro. Um era operário metalúrgico da Shell e o outro era operário ferreiro. E ambos eram sindicalistas. A minha mãe, muito cedo ela puxou um abaixo-assinado contra a bomba atômica do Partido Comunista, né? E ela ficou com medo de levar bolo da polícia, mas mesmo assim ela foi. E o meu pai, a vida toda foi do Partido Comunista, foi preso político. Partido Comunista do Brasil, PCB. Porque aí é PCB. Porque ele... Antes, depois, claro. Né? Porque só foi em 62. Sim, então nós estamos falando do PCB. Do PCB. Então ele... E ele era da base da escola de engenharia. E ele foi preso quando estava dando aula num colégio público. Mas, felizmente, ele não chegou a ser torturado. Passou 3 dias, né, no DOPS. E Paulo Cavalcante, que é um histórico comunista, advogado, estava na ocasião e orientou ele, inclusive, no depoimento dele. Então, eu nasci nesse ambiente, na minha família, de efervescência, de muito debate político. Meu pai, depois se formou em engenharia, professor, e minha escola principal, sem dúvida nenhuma, é essa relação familiar até. Depois é que eu entrei no PCdoB, já na engenharia, e fui militante do movimento estudantil, fui presidente do DA. Não perca o fio, a senhora é formada em engenharia, qual engenharia? Elétrica. Elétrica. A parte de eletrotécnica, máquinas, potência, eu não fiz a parte de eletrônica. Deixa eu dizer, eu li a biografia, eu sei, mas... Aí já fui militei no movimento estudantil, fui
presidente do diretório acadêmico das exatas, da engenharia, da ciência. Você está falando de que ano aí, ministro? Era a década de 80. 80. Eu fui presidente do DA em 86. Pré-diretas. Exatamente. Eu abri a campanha das diretas. Minha perna tremia mais do que tudo na abertura que eram 200 mil pessoas na Dantas Barreto, na avenida principal. Uma voz gasguita que minha mãe dizia, eita, que voz gasguita. Então, eu já fui temperada nesse ambiente, também do movimento estudantil e na escola do PCdoB. E a minha vida toda foi essa luta, né, do movimento, e foi natural o processo. Nunca pensei em ser candidata na minha vida. Eu estava terminei o curso e eu ia, inclusive, ou fazer economia ou ia me especializar em produção de energia. Quando o partido sugeriu que eu fosse candidata em Olinda, que eu fui em 92 candidata a vereadora. Aí fiquei na primeira suplência, aí depois eu fui deputada. 2 anos depois fui candidata a deputada, também fiquei na suplência, mas era o governo Arraes e alguns deputados, uns se elegeram, uns foram para o Tribunal de Contas do Estado e a prefeita de Arco Verde era deputada, se elegeu prefeita e aí eu assumi no lugar de Rosa Barros. Era do PDT, ela, e a gente estava na mesma coligação. Então, a partir daí eu fui reeleita tranquilamente, deputada, e no meio do segundo mandato de deputada, porque eu assumi na metade, eu fui eleita prefeita de Olinda em 2000, numa campanha que 2 anos antes a Arraes tinha perdido as eleições para Jarbas, e ali foi como se fosse assim uma retomada do nosso campo na geopolítica pernambucana. E ganhou eu e João Paulo no Recife, do PT, e eu do PCdoB, e as chapas trocadas, ele com o vice do PCdoB e lá a gente com o vice do PT. Depois me reelegi, a gente fez o sucessor, o PCdoB administrou com a Frente Ampla Olinda por 16 anos, né? Foi uma experiência que é a minha escola de gestão, de amadurecimento pessoal, né? Porque uma prefeitura dá muita... você tem que viver a tal da realidade concreta, né? Toda a teoria que você aprende, você tem que praticar ali e fazer acontecer. Então, foi uma experiência muito marcante para mim, que me ensinou muito, tanto na gestão como pessoalmente. E depois fui secretária de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente com o então governador Eduardo Campos. E depois deputada federal por 2 vezes, vice-governadora e agora ministra do governo Lula. Ministro, nós vamos ter tempo aqui para falar sobre ideias e discutir ideias, às vezes aplicadas, às vezes ideias puras, mas eu sempre gosto muito, e o público também gosta, de saber com quem a gente está falando, né? Como é que é a apreensão que as pessoas têm das coisas, né? A senhora citou indiretamente o Lênin a falar da realidade concreta, né? Falaremos de realidades concretas também, mas eu quero saber como é que é a menina, que é filha de engenheiro, muito bem, mas já é a menina com pendência para exatas, não é o mais frequente. Quando eu digo que não é o mais frequente, não é por nenhuma incapacidade biológica, mas é que também existe uma questão cultural. Não é? A gente vai nas faculdades de engenharia, a senhora deve ter sido minoria na sua classe de engenharia, eu imagino, não sei. Aqui na USP não é? Como é que essa menina ligada às questões de exatas, e talvez não fosse a coisa dominante entre as suas colegas, e ao mesmo tempo preocupada com política, né? Que é outra coisa que também às vezes não combina, porque a turma que milita mais é a turma mais das humanas. A FEFELESH da USP é muito mais mobilizada a direito também do que a Faculdade de Engenharia, a Poli, né? Então, como é que a senhora viveu isso que, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, não deixa de ser uma contradição, né? A menina das exatas
e ao mesmo tempo preocupada com política e com política de esquerda até por formação familiar e tal. Em Pernambuco, a escola de engenharia, a antiga escola, né, que depois foi para o campus da Universidade Federal de Pernambuco, mas muita gente até hoje chama da escola de engenharia, era muito efervescente a luta política, desde os tempos do que meu pai foi estudante. Isso pode ser fora da curva do Brasil, mas isso era um fato lá na Universidade Federal de Pernambuco. Eu me lembro, Reinaldo, você perguntando sobre isso, né? Que uma vez o nosso prédio já do profissional, porque tem um prédio do básico, que era um pouco distante do prédio dos cursos, já na parte profissional, a fase profissional do curso, que a gente ficava bem perto do Centro de Artes. Aí, design, arquitetura, né? E tinha uma certa subjetividade ali, né? Que dizia, esse pessoal da engenharia é muito linear, muito cartesiano, muito... É muito engenheiro e pouco arquiteto. E, por outro lado, a turma de artes, esse pessoal de artes é muito odara e tal, e tinha certa subjetividade, né, sobre isso. Aí eu resolvi, tinha um professor que a gente chamava professor Pardal, para você ver que ele era irrequieto, ele era, nas correntes do movimento estudantil, ele era trotskista e ele arengava muito conosco, com a corrente da gente, que era a viração e tal, mas eu me dava muito bem com ele. Eu era da viração. Mas eu me dava por causa da corrente do PCdoB no movimento estudantil, né? Mas eu me dava muito bem com ele. Aí ele disse assim, Luciana, vamos fazer... Eu era presidente do DA, ele disse, Luciana, vamos fazer um concurso de poesia aqui. Aí eu disse, será que dá certo isso, professor Pavão? Ele disse, vamos fazer. Pois foi um pipoco. Ele era trotskista? Ele era trotskista. Costumam ser boas pessoas. Não, ele até hoje, ele é o homem... Ele foi trotskista. Eu sei. Costumam ser boas pessoas. Às vezes ficam más pessoas, mas no geral são boas pessoas. Ele era professor de química e ele é um homem, ele é conhecido até nacionalmente hoje, que ele é o homem da popularização da ciência. Ele montou uma política pública no estado de Pernambuco marcante, chamada Paciência. Então, ele é conhecido no país por ser um homem da popularização da ciência. Então, ele fez isso, disse, vamos fazer um concurso. Então, quando você olha muitos físicos, muitos matemáticos, eles também eram grandes filósofos. E ao contrário do que se pensa, as ciências exatas, ela não é exata... Ela é exata porque os modelos matemáticos vão chegando... Físico é tudo meio maluco, beleza. Eu não tenho dúvida. Os engenheiros costumam ser mesmo. Mas físicos são tudo meio doidinhos. É uma diferença de linguagem. No dia é só a linguagem, mas lógica... Essas ciências, elas têm uma abstração gigantesca, né? Se você for olhar, né, álgebra linear... integral, derivada, você tem que ter uma capacidade de abstração, a geometria, né? As dimensões, o infinito. É uma coisa. Você pega a lógica do Frege, por exemplo, do Gottlob Frege, parece álgebra. Né? Ele vai transmudando as frases por símbolos para fazer verificação de se é verdadeiro, se é falso. Parece álgebra. A progressão geométrica, o chamado PA e PG, já no ensino médio era que todo mundo era reprovado. É isso mesmo. Então, você tem que ter uma capacidade de abstração, né? Na eletromagnetismo, campo gaussiano, uma loucura para você fazer uma prova. Você tem que passar 5 horas ali se dedicando, né, àquela prova. Então tanto esse concurso, né, revelou e aproximou, inclusive, do centro de artes e tal. Não é tão cartesiano assim, a turma da engenharia, isso tudo foi ajudando lá a ter outra visão, né, de como é que se comportavam os estudantes dos chamados cursos das ciências exatas e da natureza. E então, é uma lição, assim, que aproxima, né, dizer, olha, não é tão...
essa dimensão humana, essa dimensão das preocupações com a economia, com o social, é de qualquer ser humano, independente da carreira. O negócio do Odara, porque é o Caetano, né? A música Odara, que acho que é do disco Bicho, de 78. Dá uma olhada, se não for, a gente corrige aqui no ar. É uma palavra de Urubá. Que é o Urubá, opa, né? Que é muito usado no candomblé. Muito usado no candomblé. E que durante um tempo, na esquerda, era realmente assim, o cara é Odara, né? Deixa eu dançar pro meu corpo ficar Odara, deixa eu cantar pro meu corpo ficar Odara. Dizer assim, não, é Odara, quer dizer, não tá realmente preocupado com as questões realmente importantes e tal. E devo dizer que nós, os trotskistas, dizíamos, não é isso, a música do Caetano é legal. A gente não... Odara. 7-7. Quase acertei. É do Disco Bicho? É do Disco Bicho mesmo? Do Disco Bicho. É quase, bati na trave. Bom. Ministra, nós, hoje, na política dos dias atuais, sobretudo a ultradireita, quando diz que alguém é comunista, o faz de maneira pejorativa. O Reinaldo imita o Bolsonaro. Esse comunista, essa mulher é comunista. Eu sei disso. Ela preside até o partido lá dos comunistas do Brasil. Exatamente. Se fosse comunista, não era do Brasil, pô. A senhora administrou... Por aí. A senhora administrou 2 cidades, um estado. E agora, para mim, uma das pastas mais importantes de qualquer governo, sobretudo o governo Lula. Sob regime de produção capitalista. Ser comunista hoje é diferente de ser comunista no século XX ou no século XIX? Há uma ressignificação do que é ser comunista e ainda coloca uma certa pimenta. Tem muita gente no campo progressista que se auto-intitula progressista justamente para se diferenciar de uma esquerda, talvez, ou que possa se pensar mais radical e mais próxima do comunismo. Eu queria ouvi-la sobre isso, por favor. Isso, a senhora falou que em Olinda vocês ficaram 16 anos, é isso? 16 anos. 16 anos é tempo pra caramba, né? Eu penso que sim, sempre é diferente porque é uma teoria, né? Uhum. O que nós acreditamos é uma sociedade que vai ter um regime econômico e social antagônico à lógica do capitalismo. Uhum. Que parte, vamos dizer assim, do pressuposto, né, que existem contradições do desenvolvimento do capitalismo que elas são insuperáveis, do capital-trabalho, da propriedade privada dos meios de produção, e as formas como isso vai se dar, não existe uma receita, né? É a dinâmica de cada contexto, de cada realidade, como isso evolui. Exatamente porque você tem um método de análise, que ao longo da teoria do socialismo é o método marxista-leninista, mas ele, até enquanto Lenin era vivo, inclusive na primeira experiência de aplicação do socialismo, ele próprio fez ajustes, né? A NEP é capitalista. mais, vamos dizer assim, mais simbólica, né? Da aplicação daquela experiência. Então, as teorias do desenvolvimento do socialismo, elas estão em permanente evolução. E o desafio do nosso é o socialismo contemporâneo. O que é socialismo contemporâneo? É o socialismo... aquele modelo que você vai aplicar, ele vai se dar de maneiras muito diferentes, nos contextos diferentes, em territórios diferentes, numa base econômica diferente, numa cultura diferente. Então, quando teve a Revolução Russa, que foi um marco do movimento comunista internacional, porque, afinal, é a experiência que inspirou, não é? Que alimentou sonhos da humanidade, né? No mundo todo só passou a ter Partido Comunista depois da Revolução Russa. Tanto é que a maioria deles estão fazendo 100, 102, exatamente a partir de uma experiência concreta, de uma revolução que aconteceu. Sim. O Lenin, a partir disso, né, teorizou sobre os elos mais frágeis da cadeia do capitalismo, porque a União Soviética não era um exemplo de um capitalismo desenvolvido. Antes se imaginava que isso podia se dar revolução
né, a indignação e a luta dos trabalhadores explorados e oprimidos iria ser nos países mais desenvolvidos. E depois o próprio Lenin teorizou que ia se dar nos elos mais frágeis, né, da cadeia, né, do capitalismo. E depois de 70 anos, houve lá, que até de certa maneira rachou os partidos comunistas no mundo todo, de 56, né, as declarações de Khrushchev, as dúvidas sobre como foi a aplicação da experiência por parte de Stalin, e uma efervescência muito grande que até hoje se polemiza, né? E é preciso estudar essa experiência para poder compreender melhor, para poder os fundamentos, né, serem mais serem adaptados à realidade que a gente está vivendo. Então, de lá para cá, o capitalismo mudou muito, né? Você tem uma financiarização muito mais exacerbada, uma concentração de renda muito mais exacerbada, e associada à Revolução Industrial, você muda até o perfil da classe operária. Você tem que entender quem é a classe operária, quem são os produtores de riqueza do nosso país. Você tem a robótica, você tem impressora 3D, você tem agora o fenômeno da inteligência artificial. Tudo isso vai impactar enormemente nas relações de produção, no modo de produção, nas relações de trabalho. E algumas daqueles fundamentos, eles, ao contrário de terem involuído, né, ou morrido enquanto teoria, ele se fortaleceu. A mais-valia, ela é um fundamento inconteste, né, desenvolvido lá por Karl Marx, que permanece como uma verdade, né, para explicar as teorias de desenvolvimento. Então, o grande desafio nosso é como nós vamos desenvolver o socialismo, como os chineses dizem, né? O socialismo do modo chinês, né? Também o desafio, que não será igual ao chinês, que não será igual ao que foi na Rússia, que não será igual ao cubano, que não será igual a nenhum, ao Vietnã. Nós que vamos ter que ver qual é o caminho das fases, né? Qual é... O nosso partido tem um programa, o nosso programa tem a perspectiva do socialismo como uma estratégia e tem um caminho. E o caminho que nós adotamos é um novo projeto nacional de desenvolvimento, né, que faça reformas estruturais no país, para que a gente alcance outros patamares civilizatórios, de bem-estar, de reformas estruturais no país, para chegar a um poder político, né, do socialismo. Então, é diferente exatamente porque o capitalismo mudou, mas muito das suas características fundamentais, elas recrudesceram, elas se acentuaram, né? Será? E nós temos que compreender para atuar no sentido de apresentar saídas, né? Eu acho que os chineses se afirmam, né, como poder político do Partido Comunista, de maneira até agressiva, né? De ocupação. Agressiva, não digo no mau sentido, não. Ocupação de espaço. De ocupação da geopolítica e de... Num regime que não é socialista. É porque o regime socialista, a meu ver, ele tem um primeiro pressuposto. Ele tem que ser uma política de Estado que tem que ser liderada por um partido comunista. E como isso vai se dar, eles não acabaram com a propriedade privada dos meios de produção. Mas será que é possível num Não, eles mundo... aceleraram. A partir do Deng Xiaoping, é uma aceleração dos processos privados. Sim, mas é uma... Mas sobre uma coordenação estatal, com lucros e metas de inclusão, de bem-estar, de meritocracia, impressionante, né? É muito rápido o padrão de urbanização das cidades, né, chinesas, do combate à pobreza. É um fenômeno, é espetacular. A inclusão, o crescimento econômico, a inovação, o domínio tecnológico, é uma velocidade muito grande. Como a senhora preside um partido pelo qual eu tenho muita simpatia, que é o PCdoB, eu tenho simpatia
pela coerência das votações, pela firmeza dos deputados que vocês têm, sempre muito presentes no debate, pela coerência, combatividade. Daqui a pouco eu quero falar de 56, porque vocês não renunciaram ainda ao stalinismo, aí eu quero perguntar. É só uma brincadeirinha. Em termos. É uma brincadeirinha. Em termos. Mas o regime chinês não é um regime democrático. Quando a senhora falou isso que a senhora falou, vai ter um monte de gente falando, olha lá, ela defendendo a ditadura da China. Como é que fica a questão democrática nessa sua formulação? E para o seu partido tão valente, e pelo qual eu realmente tenho, não é uma coisa concessiva que eu estou fazendo, não. Quando eu pego a história do PCdoB, é muito impressionante. Vocês estão sempre votando direito. Não vejo o PCdoB votando errado. E mais, hein? Votando sem dissidência. Sempre ali. Pode ser pequenininho, porém valente. Né? E coerente. E coerente. Uno. Isso. Unidade de ação. Como é que fica? Porque uma das características do regime chinês e que permite à China fazer determinadas coisas é também porque não há democracia. Os parâmetros de democracia, né, é um debate que não é simples de se fazer, mas se a gente olhar qual é mesmo a democracia liberal no Ocidente que você pode dizer que tem uma democracia real? É a de Trump? É a do Brasil? É a do Reino Unido? É a da Itália? Qual é a referência real de democracia? Um trabalhador brasileiro... Você me permite? Só rapidinho. Eu ter o direito de me organizar livremente com o partido que eu queira, dentro daquilo que a Constituição Democrática, que é o nosso caso, permite. O Bolsonaro tentou romper isso, felizmente não conseguiu. Mas por exemplo, a livre organização. Então, mas nos Estados Unidos são 2 partidos. O Partido Comunista lá não é porque não tem ideia, não é porque não haja ninguém que possa se encantar. Existe, mas é ruim. Teve o Emerson que ficou lá tentando... Né? Mas é porque também as regras do jogo... tanto que o parâmetro da democracia, da liberdade, tem 2 partidos. E não tem espaço para ninguém, para nenhuma alternativa se apresentar na disputa. Então, o que eu acho é que eles viveram uma revolução. Isso já é um grande diferencial. Ele só diz a China. A China. Né? Lá atrás, com Mao Tse Tung, antes de 59. Sim. E também viveram seus saltos da sua experiência democrática, de como mas numa revolução, diante de uma civilização milenar. O modelo... ele tem que partir do contexto e daquela história e daquela cultura daquele povo. Como é que pode julgar o que é que ocorreu do Mao Tse Tung para cá e como se dá os processos de tomada de decisão que aquela experiência desenvolveu? Os candidatos na base... eles, inclusive, não precisam nem ter partido para serem candidatos. Eles são representação local, municipal, depois vem as instâncias estaduais e parlamentos que decidem, né? Ali no âmbito da direção do Partido Comunista. E que são 7 membros, né, do Politburo, que são... reconhecidamente no mundo todo, em valores e exigências positivas de meritocracia, de dedicação, de desprendimento, de combate. O Xi Jinping se afirmou do combate à corrupção, né? Então, é difícil você... porque quando a gente olha na democracia liberal, a gente então, aparentemente, existe a possibilidade de organização, existe. Mas eu duvido que um trabalhador, né, o Lula, por exemplo, é um fenômeno fora da curva.
Mas um trabalhador no Brasil, se ele quiser ser candidato a deputado federal, as regras do jogo não permitem. Um profissional liberal, a regra do jogo não permite. Porque você tem que ter... A influência do poder econômico é indiscutível no Brasil. E cada vez mais nós assistimos o que acontece. Você está dizendo que a experiência do Partido Único da China permite que haja essa seleção que na democracia liberal se faz por intermédio da pluralidade partidária. A senhora disse que na China, então, se faz dentro... eu estou tentando entender mesmo. Dentro do próprio Partido Comunista. Há essa seleção dos melhores e daqueles que podem... que representam o povo. Há formas, né, de tomada de decisão e democrática que não é necessariamente no modelo que a gente conhece. Mas há eleição, há a opinião das pessoas, principalmente na base, né, num país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, que você tem que modificar de maneira decidida, né, o processo de inclusão e desenvolvimento econômico e planejado. É uma economia que só é possível chegar aos patamares dos padrões que eles alcançaram, tanto de combate à desigualdade e ao desenvolvimento econômico, porque conseguiu ter uma centralidade. E eu penso que os parâmetros que devem nos mover é o parâmetro... Se ali fosse tão autoritário assim, não sustenta. Não sustenta na base de 1 bilhão e 400. Teria que ter uma força armada para cada habitante, se não tivesse mecanismos de decisão democrática. Eles têm mecanismo de decisão democrática, mas não são esses parâmetros outros que nós vivenciamos, que nem são tão democráticos assim, que aparentemente é democrático, mas não tem vez para o trabalhador ocupar espaço de decisão no país. Basta ver a correlação de força que a gente vive no Congresso Nacional. Ou você tem muito recurso para poder se eleger, com raras exceções, a não ser que você seja um fenômeno eleitoral, e mesmo assim essa curva para você manter não é fácil. É o que nós assistimos. Não tem trabalhador, representação de negros no parlamento brasileiro, de mulheres, nós somos a maioria da população. Então, aparentemente você tem, mas a regra do jogo você está dizendo que o nosso sistema, então, não é também democrático, como se diz? Eu penso que a gente deu saltos, é indiscutível. Eu prefiro esse Estado Democrático de Direito, que foi fruto de muitas lutas de gerações, como é o que a gente viveu na Constituição de 88, depois da ditadura, do que... E a gente vive esse paradoxo, né? O antissistema, nós queremos reformar. Nós queremos reformar a estrutura, seja lutamos pelas reformas políticas e eleitorais, lutamos pela reforma do judiciário, lutamos pela reforma da infraestrutura urbana do nosso país. Aliás, essas são as reformas que estão no nosso programa. No entanto, nós viramos o defensor do status quo e o extrema-direita virou o antissistema. Eu vou ficar caladinho por um bom tempo, mas eu tenho uma questão. Tá muito bacana. Eu tô encantado com essa... Eu tenho uma questão... E até vai ao encontro, e não de encontro, à sua tese, embora eu tenha ficado com vontade de debater muito essa outra questão, mas a entrevistada é a senhora. A senhora vem de uma região que elegeu, quando eu digo elegeu o Lula, porque o Lula tirou a diferença no Nordeste, felizmente. Não, o Reinaldo falou felizmente, sim, eu falei, mas eu não falo só aqui, eu falo no rádio, eu falo em qualquer lugar. Felizmente. Nós derrotamos, o Brasil derrotou um candidato fascistoide em razão da diferença que o Lula tirou no Nordeste. Né? E viva a Bahia. Viva a Bahia. Que nos ama. E todo o Nordeste. E todo o Nordeste. Beijo pra Bahia. Eu tô falando porque eu vim da Bahia há pouco tempo, né? E eu andei ali pela Bahia. Eu fui muito amado na Bahia. Minha mulher tá aqui, né? Minha amiga tá aqui, minha netinha tá aqui. Todo mundo me amou na Bahia. Só que a maioria reacionária
do parlamento do Nordeste é um negócio assombroso quando a gente pega a votação do Lula. Que diabo se passa? Eu quero que a senhora me explique. O Nordeste vota no Lula, mas também vota na outra direita, né? No parlamento. É que o sistema eleitoral brasileiro, aliás, isso não é de hoje, né? Eu me lembro que desde que eu, quando comecei, né, travar a luta política, que eu ficava muito espantada com isso. Você tinha uma eleição, antes mesmo de Lula ganhar as eleições, era uma votação expressiva e, às vezes, um governador antagônico ao que acontecia no projeto nacional. O que mostra que a complexidade da luta política no Brasil. Ela é recheada de muitas variáveis, de muitas nuances, de muitos... Mas a eleição no parlamento, ela... Ao longo do tempo, as reformas que aconteceram foram na contramão de algo mais democrático, da possibilidade de ter mais espaço para as ideias e projetos. Então, Mas o que você quando fala? você cria a lei de barreira, Tá. por exemplo, a lei de barreira, que é um percentual de votos que o partido tem que ter para poder ter tempo de TV, para poder ter fundo eleitoral e tal, nós, já em 2018, o Partido Comunista não alcançou a lei de barreira. Era para ser 2, nós alcançamos um pouco menos, alguns percentuais, quase 2, quase... não, 2 é agora. Em 18, e a gente chegou muito perto, faltou 0, alguma coisa para alcançar. E a gente, então, até fez uma construção com o PPL, que é antigo MR8, que nós fizemos uma integração, não é? Do PPL com o PCdoB, e assim a gente conseguiu ter fundo, ter institucionalidade. Quando foi nessas últimas eleições, mais uma vez, mesmo com o PPL, nós não conseguimos a lei de barreira. Então, nós lutamos pela federação, e essa é uma das coisas que revela a força do nosso partido, que embora seja pequeno em quantidade, tem muita influência, é muito respeitado, tem muito trânsito, e nós conseguimos derrotar um veto de Bolsonaro à federação partidária. Porque nós sempre fizemos política com frente ampla e compreendendo. E a gente conseguiu aprovar a federação, e com isso nós superamos um dos impedimentos de ter partidos que têm programa mais ideológicos, que se apresenta com ideias. Mas essas são as regras do jogo. E quando você bota no parlamento, muitas vezes o cidadão, ele vê um projeto político, mas a proximidade com aquele parlamentar que representa, às vezes, o território dele, ou que está no território dele, ou que convive com ele, é outro tipo de relação que ele estabelece. E aquele parlamentar, muitas vezes, é apoiado por aquele prefeito que está muito mais próximo lá dele, e que muitas vezes o prefeito até acompanha um campo político, um projeto político, mas ali ele estabelece outro tipo de relação mais, vamos dizer assim, mais pragmática, que se distancia de um voto de ideias. É o voto da prestação de serviço. Esse é um parlamentar que botou dinheiro na minha cidade, que botou emenda, e que o prefeito da minha cidade tem relação com ele. Às vezes o prefeito, mesmo que possa ser uma pessoa de posições, de ideias programáticas, ele muitas vezes também depende daquele tipo do fazer política para, inclusive, ele se firmar na cidade. Senão ele não consegue. Eu estou cansada de ver vários prefeitos, por exemplo, no meu estado, que tem muita identidade programática comigo, mas que a objetividade da disputa política diz, mas você não tem como me ajudar na campanha. A campanha aqui é muito cara. Quem me ajudou é o deputado tal. E assim, está resolvido a parada para aquele determinado objetivo. Então,
essas nuances e distorções do sistema político eleitoral brasileiro, por isso que nós defendíamos lá atrás, por exemplo, o voto em lista, para poder fortalecer o partido político, o partido, as ideias, as instituições, e não possibilitar um certo espetáculo que hoje nós temos nas eleições. Tem um professor da UFRJ, que é pernambucano, acho que o nome dele é o mesmo nome de Roberto, Roberto Humberto Freire. Eu já li um livro dele, que ele escreveu lá atrás, há muitos anos atrás, que ele fala da sociedade, da notoriedade, da sociedade do espetáculo. E a democracia está virando isso em tudo que é lugar do mundo. A ferramenta tecnológica que nós estamos vendo da internet, que é um fenômeno das plataformas, das redes sociais, tem dono. Os meios de comunicação, eu me lembro que eu era da frente de comunicação, sempre fui da Comissão de Ciência e Tecnologia, 8 anos, era Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação, a comissão. E eu fazia a luta contra o monopólio dos meios de comunicação. Não pode 9 famílias no Brasil decidir tudo que você vê, lê ou ouve. E agora não são mais 9 famílias, são 5 grandes empresas globais. Essas 9 famílias já perderam... Já não tem nem mais graça. São 5 grandes empresas globais que decidem tudo que você lê ou vê, que são o faturamento do Google de publicidade em um ano é 3 vezes a Globo. Então, esses fenômenos, na subjetividade e na luta de ideias, não tem nada de democrático. E, ao mesmo tempo, tem aparência de democrático. Mas isso é uma imposição de um pensamento único. Você vê esse episódio agora de Elon Musk. O Elon Musk, ele não é só um empresário bilionário, riquíssimo. Ele é um militante da extrema-direita global. Sim. Global, como foi o Stephen Bannon. Sim. O Stephen Bannon, ele, inclusive, chegou a ser preso, não é, nos Estados Unidos, pelas ferramentas, né, pela estratégia que se estabeleceu através de estratégias nas redes sociais que tem dono, né, o que tramita, o que não tem nada de neutralidade de rede, o que tramita o fluxo, o alcance, bota as pessoas nas bolhas e tem uma manipulação muito sofisticada de como se dá a luta de ideias. Sim, sem dúvida. Complexa, com algoritmo, com neurocientistas, com físicos, matemáticos que vão manipulando, não é, a opinião pública sobre diversos assuntos. Foi assim no Brexit, foi assim no Movimento 5 Estrelas da Itália, foi assim na eleição de Trump, foi aqui no Brasil, que aparentemente Bolsonaro dizia que a campanha é muito barata. Na verdade, depois se constatou que era uma campanha caríssima, financiada por grandes grupos econômicos do Brasil, grandes interesses econômicos. Então, você se depara com barreiras, né, antidemocráticas que elas são invisíveis, mas elas são terríveis, são cruéis e são muito contundentes contra a democracia. Daí um fenômeno que é um fenômeno mundial da ascensão da extrema-direita. Claro, tem fatores objetivos também, Sim. A crise do capitalismo e como isso se rebateu na política. Mas a sofisticação de como se dá a manipulação das ideias e como isso se rebate na política, ela é avassaladora. E essa democracia liberal, essa é a democracia liberal. Ela é democrática? Essa que é o debate, né? Até que ponto você pode dizer que as pessoas são livres para opinar? Elas têm uma repetição de um tipo de pensamento trivial que leva àquela determinada posição, não é, eleitoral. E isso é muito grave. Sim. E nós temos que
que compreender essa dimensão complexa que a luta democrática está vivenciando no mundo e no Brasil. Ministra, me permita trazer a conversa para a sua pasta ministerial. Potências hegemônicas, e aí vamos usar de exemplo China e Estados Unidos. O fazem por técnicas distintas, mas ambas as potências fazem da mesma forma. Pesado financiamento estatal da ciência, da tecnologia e da inovação. Né? Nos Estados Unidos, o complexo militar industrial, ou seja, há um pesado investimento estatal no desenvolvimento de tecnologia, nas universidades, convênios com as universidades, convênios entre agências estatais e empresas. A senhora mencionou o Elon Musk. O Elon Musk não existiria não fosse um contrato que ele celebrou com a NASA, multibilionário. Ou seja, a NASA não desenvolveu a SpaceX, mas o Elon Musk o fez com dinheiro da NASA, ou seja, com dinheiro do contribuinte americano. Nós sabemos que o carro elétrico chinês, as grandes empresas de tecnologia da China, têm capital estatal, majoritário, diga-se de passagem. Ou seja, na China, há uma menor privatização de recursos públicos na tecnologia. Nos Estados Unidos é maior a privatização de recursos públicos, né? O Google, a Meta, enfim, essas empresas todas que ganham bilhões de dólares com a internet, com as redes sociais, se valeram algum dia de uma tecnologia que foi criada pelo complexo militar industrial. A internet foi criada no Pentágono. Então, para encurtar a minha pergunta, nós tentamos várias fórmulas no Brasil de interação público-privada para induzir investimento privado na ciência e na tecnologia e, no meu modo de ver, pode ser que eu esteja enganado, essas técnicas de indução foram mal fadadas, deram errado. Né? Nós vivemos num país em que a capacidade de investimento público foi drasticamente reduzida nos últimos 10 anos, e nós temos pouco dinheiro para investir, sobretudo diante da apropriação do orçamento pelo parlamento fora do contexto de uma grande política nacional de desenvolvimento, muitas vezes. Como é que a senhora pretende desempenhar o papel relevantíssimo que lhe foi atribuído de desenvolver ciência, tecnologia e inovação no Brasil, diante desse cenário? Não, primeiro que eu tenho uma convicção de que não é possível fazer inovação, P&D, pesquisa e desenvolvimento, que não seja através de uma política de Estado forte. Uhum. Ao contrário do que os liberais ou os neoliberais alardeiam, o Estado não tem nada de mínimo, nem em nenhum canto do mundo. Uhum. Ele tem um papel historicamente decisivo, mas a própria internet, né, e touchscreen, né, e o Siri, etc., foi uma decisão do Estado norte-americano depois que os russos lançaram o Sputnik. Uhum. E eles resolveram entrar na corrida espacial e desenvolver a agência, a DARPA, e como você acabou de dizer. E depois é como se tivesse sido o dono da Apple que desenvolveu, e na verdade foi a indústria da defesa, ou no caso dos Estados Unidos, a indústria bélica, né, norte-americana, que fez as grandes descobertas na área e desenvolveu de desenvolvimento na área de tecnologia da informação. Então, primeiro, eu não tenho dúvida, isso foi, quando você olha para a indústria farmacêutica, também é o mesmo fenômeno. Em qualquer que seja a área de conhecimento e das revoluções industriais, todas elas tiveram um papel decisivo no Estado. Isso é no Japão. O Japão chegou, na década de 70, a ter investimentos do PIB, 4,5% de investimento do PIB. Uhum. A Rússia, né, inclusive por conta da Guerra Fria, né, chegou a patamares ainda maiores do que o Japão. No entanto, a Rússia, porque fez um investimento muito concentrado na indústria bélica,
e o Japão fez de maneira muito mais diversificada, teve um crescimento muito mais sustentável, muito mais rápido. E hoje, inclusive na inteligência artificial, que é outra tecnologia multipropósito, porque ela perpassa tudo que é cadeia produtiva, ela, quando você compara os investimentos da China e dos Estados Unidos, 300 bilhões de dólares é o que está sendo na China, e são números astronômicos. E a disputa na geopolítica, ela tem uma vertente e um pilar que é a disputa pelo domínio tecnológico. Então, eu não tenho dúvida que se o Brasil quiser se posicionar e se tornar um país que corresponda à sua grandeza, à sua diversidade, e o seu potencial natural e as suas vocações naturais, nós temos que ter uma política de Estado forte, não incentivo a pesquisa, desenvolvimento e inovação. O nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, ele não é menor do que nenhum sistema do mundo, pelo contrário. Nós no ranking de indicadores pela Fundação Innovation Global, nós somos 13º no mundo em produção científica, que são publicações de papers do nosso sistema. Então, o nosso grande paradoxo é que nós somos 49º em inovação. Ou seja, nós temos que aproximar essa produção... Inovação tecnológica. Inovação. Essa produção não se traduz em produtos e serviços. Sim. Nós temos que aproximar essa produção à inovação. E esse debate existe desde o tempo que eu sou estudante. Que a universidade precisa sair dos muros, da universidade precisa fazer extensão. Você está dizendo assim, para ficar claro, e eu vou devolver a palavra em seguida, a produção universitária, pesquisa, ela avança e se publicam papers técnicos, conceituais, etc. A hora de botar isso em prática, aí a gente despenca. Transformar em produto e serviço. Transformar em produto, serviço, aí a gente despenca, porque falta dinheiro. Não falta dinheiro. Não é exatamente dinheiro. Falta uma estratégia e até estratégia, fomento, políticas que superem isso. E cultura. Por muito tempo, um doutor, um mestre que quisesse, daquele conhecimento dele, fazer negócio, era mal visto, né? No ambiente acadêmico. Isso são coisas da cultura também. Isso eu não entendi, então. 13º lugar em produção intelectual. Baita cientista. Isso. O cara faz paper espetacular. O cara tá lá, paper espetacular na universidade. Pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa, a universidade. Tudo que é área. Conhecido no mundo inteiro. Conhecido no mundo inteiro. Publica tal. O que falta para virar produto e serviço? Quem é que não está entrando? É o capital privado ou é o Estado? Por que a gente vai para 49º? Porque toda essa produção, as descobertas em tudo que é área, se você for para a área da medicina, na vacina, no insumo farmacêutico ativo, se você for na energia, você tem publicações e soluções, né, espetaculares. Você vai, com exceção da Embrapa, porque tem uma... Eu quero falar, porque a Embrapa iguala, né? Porque a Embrapa é aplicada, né? É uma ciência aplicada. Isso. Ali é uma empresa, né, que existiu lá atrás para aplicar aquele conhecimento na agricultura. É tanto que essa espetacular produção da soja é graças a uma mulher, a Joana Doberheim, que no Cerrado proporcionou soluções que tornaram a soja potente, né, no Brasil. Então, o que existe é que essa produção de pesquisa e desenvolvimento que se dão eminentemente nas universidades públicas e nos institutos públicos. Quase exclusivamente. Quase 90%. Que, ao contrário do que o presidente anterior dizia, que era espaço de balbúrdia. Isso. O comunista aí que ficou falando aquelas coisas esquisitas. São espaços de excelência. Por isso que eu digo que a gente não deve, do ponto de vista da inteligência brasileira, a nenhum país do mundo. O que a gente não tem é uma estratégia, uma Falta criar empresas, pública. Então, por exemplo, porque a Embrapa é uma empresa.
falta criar empresa, falta contratar, o Estado contratar. Eu vi isso acontecer, por exemplo, no polo tecnológico de São Carlos. Explique. A ministra vai me corrigir se eu estiver errado. Alguns dos maiores físicos do mundo, gente laureada no MIT, etc., criaram empresas, por exemplo, na área de ótica, de desenvolvimento de satélites, e num determinado momento a economia cíclica do Brasil não permite o Estado brasileiro continuar projetos, contratar um satélite sino brasileiro, por exemplo, e as empresas, obviamente, vivem desses contratos, não é isso, ministro? Nós temos, a gente no Brasil, a cada ano, esse ano passado mesmo, foram 66 mil mestres e 25 mil doutores. Uhum. Os nossos doutores, alguns, nem fazem pesquisa e desenvolvimento. Vai na área do ensino. 100% né? teórico ou do ensino. E você não tem uma política de Estado que você direcione para que esses doutores, por exemplo, tem que ter uma política assertiva que diga assim, o doutor tem que ir para as empresas, tem que ir para o setor produtivo. E o setor produtivo, por sua vez, tem que fazer inovação, tem que fazer investimento em pesquisa. Acho que é Mariana Mazzucato que diz uma coisa que eu gosto muito. Ela diz, o capital de giro, o capital de risco, odeia risco. Não é? Boa. Quem aposta no risco é o Estado. É o Estado. Historicamente. O capital de risco é lucro, a verdade Exatamente. é essa. Com o mínimo de risco. Com mínimo de risco. Então, você conta nos dedos, no Brasil, o ranking do 49º são as grandes empresas de inovação. Petrobras, que puxa isso lá para cima. A Embraer, que puxa o ranking lá para cima. A VEG. Aí a VEG é privada. É privada. Então, você tem algumas... A Embraer também passou a ser privada, né? Mas você tem... as grandes empresas que fazem inovação, elas são as grandes empresas brasileiras que puxam essa inovação. Luciano Coutinho, que foi presidente do BNDES, meu amigo, assim que eu assumi, eu pude encontrar, por exemplo, o movimento empresarial pela inovação, que é puxado pela Confederação Nacional da Indústria. Então, quando você olha o quê? Somando todas, dá umas 5 mil empresas no Brasil que fazem inovação. Então, você tem que ter uma política que não é que não exista, mas ela é insuficiente. Mas temos. Lei de informática é um caso de sucesso. Ela existe há mais de 30 anos no Brasil e ela é um caso de sucesso. Ela capilarizou a cadeia produtiva da informática no Brasil. Ela impulsionou formação de mestres e doutores na informática, porque necessariamente só tem isenção se a empresa fizer uma associação com o ICT, com o Instituto de Ciência da Tecnologia, e você criou potências na área da informática. Eu sou de Pernambuco, que tem lá o SIM da informática, que tem o Porto Digital, que tem o CESA, que são polos de inovação. Que é a primeira lei da informática lá que obrigava a fazer computadores nacionais e que a gente ficou meio atrasadinho, não, né? Que foi de Cristina Tavares, até na Constituição de 88, a pernambucana. Não é dessa não, né? A pernambucana. É de outra lei da informática. Não, é depois. Né? É depois. Não, é só para esclarecer, porque senão falar assim, ela defendeu a lei da informática. Não, a lei da informática tem outra dinâmica, né? Mas ela é um caso de sucesso. A lei do bem é outro tipo de lei que isenta-se. Então, o que eu até, na equipe econômica, né, eu digo, a lei do bem nós temos que prorrogar. A gente acabou de prorrogar a lei da informática, demonstrando quanto ela é eficiente. R$1 de isenção é 5 vezes mais de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Parque tecnológico é uma política pública de sucesso. A gente acabou de aprovar, com o dinheiro da FINEP, 19 parques tecnológicos, porque ela faz essa junção. Se for para o Tecnopuc ali no Rio Grande do Sul, ali desenvolve, por exemplo, célula de painel fotovoltaico, porque o Brasil explodiu nos parques solares,
nós temos o sol, nós montamos os painéis, mas a gente não sabe fazer as células fotovoltaicas. E até a gente já faz. Várias universidades, laboratórios, mas nós precisamos ter competitividade, da escala. Então, você tem que botar o parque, porque o parque vai dialogar muito mais rapidamente. Fora as leis. Basta ver o que aconteceu com o reitor Cancelier, da Universidade Federal de Santa Catarina. Porque você criminaliza o gestor. Isso. Você tem que facilitar. Eu participei, quando era deputada, do Marco Civil da Ciência e da Tecnologia. Para quê? Para flexibilizar a Lei 866, para permitir importação de insumo, de equipamento, para transferência tecnológica. Porque se você cumprir a regra dos órgãos de controle e das leis do 866, etc. Claro, os órgãos de controle faz o que está na lei. Mas se você não flexibiliza, você não inova. Ô, Valfridão, Valfridão é bom, né? Tem um amigo que chama de Valfridão. Ô, Valfridão, seja aqui, seja no novo produto que nós vamos lançar, que será, hein? Que será? Tem novo produto. Que será? Um monte de gente agora fala. Não pode falar ainda. Não pode falar ainda. Não vamos ter que falar com a Embrapa, Embraer, saber como funciona. Mas eu queria saber, se a senhora fala, eu tenho como falar ou não tenho? Qual é o segredo da Embrapa e como é que a gente faz para ter Embrapas em outras áreas? Porque eu continuo fascinado com essa ideia que a senhora expôs, com esse dado, que eu não sabia que o gap era tão grande, assim. A universidade nós temos 13º, a senhora disse, né? 13º. Produção científica. Produção científica, papers, gente sendo citada, pesquisando. O Nicoleles, que a gente recebeu aqui, um cara do nível dele. E aí, a hora de produzir serviço, de produzir produto, aí a gente vai para 49º. Então, qual é o segredo da Embrapa? Como é que a gente faz para ter mais Embrapa, sei lá, na área farmacêutica, ter uma Embrapa na área de tecnologia, sei lá, eletrônica? Qual é o segredo? Que salto a gente tem que dar? Então, a gente tem que olhar numa espécie de mosaico, não é? E de várias frentes que vão na direção de aproximar. Parque tecnológico é um caminho. Leis de isenção que tenha como contrapartida, que é o caso da Lei do Bem, da Lei da Informática. Tem também agora a lei do PADIS, que é de apoio ao desenvolvimento da indústria de semicondutores, que acabamos de aprovar a prorrogação do PADIS. Na semana, o presidente Lula vai sancionar brevemente. Nós temos que ter um forte incentivo para startups, que é um fenômeno que cresce no Brasil e está dando certo. Nós temos, no Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos um programa chamado Centelha, que é recurso que passa para as fundações. Era nome de tendência de extrema esquerda. Eu não posso... Que vem do Lenin, aliás. Desculpa, gente, eu sou velho, eu tenho... Mas não foi invenção minha, não. Porque diz assim, não, o ministro do Partido Comunista botou Centelha, não. Botou Centelha. Não foi invenção, já existia Centelha. Lá de Lenin, para quem sabe, procure aí e tal. Desculpa, ministra, mas eu lembrei na hora. Aí tem o Centelha, tem... uma política forte de startups em várias áreas de conhecimento. A flexibilização do Marco Civil da Internet. Por exemplo, o CT de vacinas da Federal de Minas Gerais, eles estão desenvolvendo vacinas para dengue, já estão em fase final de validação da que eles estão chamando de SpinTech, que é a 100% brasileira da Covid. Então, é domínio tecnológico em IFAs e em vacinas. E eles estão, por conta do Marco Civil da Internet, eles não produzem vacina. Eles pesquisam, desenvolvem e faz acordo com empresas privadas para acontecer aquele determinado produto. Então, é um conjunto de ideias. Embrapi. Eu era deputada quando Dilma resolveu criar a Embrapi. O que é a Embrapi? É a Embrapa da indústria.
é um caso de sucesso. Existe, está acontecendo, foi criado naquele tempo e está ajudando nessa política pública de fazer valer a P&D virar, se difundir o conhecimento e se aplicar na sociedade, né? A NIB, a Nova Indústria Brasil. Isso é o cerne da Nova Indústria Brasil. Que eu, Alckmin, acho essencial. São 300 bilhões. São 6 missões, quer dizer, é um conceito de escolhas, porque você tem que focar, né? E está lá. Metas para atingir a mecanização na agricultura familiar, que é responsável por 80% que a gente produz. O que é que significa? Formação de capital bruto fixo na veia. Se você, a BIMAC, a indústria de máquinas... A senhora está metida na NIB, o seu ministério está diretamente envolvido com... São 300 bilhões de reais. E 51 bilhões do Ministério da Ciência e Tecnologia. Opa! Da FINEP. Que beleza. Ou seja, nós estamos... Porque já está dizendo, é uma indústria em novas bases sustentável e tecnológica. Então, a gente está... completamente integrada à NIB. Aí você tem metas factíveis, ousadas, mas factíveis. Complexo Industrial de Saúde. O que você chama de ousada, por exemplo? Ousada é porque você nós queremos, no caso mesmo da saúde, nós queremos até o final do governo Lula atingir metade da autonomia em algumas das cadeias do Complexo Industrial de Saúde. A cadeia é equipamento, vacina, insumo para diagnóstico. Então, medicamentos, né? Nós temos metas. A Hemobras, que é lá de Pernambuco, que são medicamentos derivados do plasma. Eu fui lá na planta industrial com o presidente Lula visitar o ano passado, passou muitos anos parada, né, a Hemobras, e para o ano nós vamos estar já produzindo o fator recombinante 8, que é um insumo farmacêutico ativo que vai no déficit da balança comercial que a gente tem no Complexo Industrial de Saúde, que é o segundo déficit da balança comercial do Brasil, chega perto de 20 bilhões de dólares, que a gente depende de insumos, que depende de máquinas, que depende de medicamentos, né? Só o fator recombinante 8 será 1, ponto alguma coisa a menos no déficit da balança comercial. Só um medicamento de hemoderivados do plasma. A gente fez agora, no ano passado, nós investimos 1,1 bilhão nos chamados novos entes moleculares, né, que são os novos fármacos. Porque o Brasil, no ciclo político anterior, nós viramos campeões nos medicamentos de fabricar no Brasil os genéricos. Nós somos campeões no Brasil fruto de uma decisão de uma política pública anterior. E agora nós estamos entrando em outra fase. José Serra, meu amigo. Olha, a Dinamarca, do Ozempic? Do Ozempic? Do Ozempic acho que é Dinamarca ou é Noruega? Acho que é Noruega, né? É Noruega, né? Acho que é Noruega. A Noruega... O PIB da Noruega. Metade. Aí, eu fui visitar agora com o presidente Lula a MS, que está produzindo medicamento para diabetes e para... Dinamarca. Dinamarca. Então, é a Dinamarca. É a Dinamarca. É o que eu tinha baixado. Dinamarca, que numa certa Copa do Mundo foi chamada Dinamáquina. Não, mas é Dinamarca. É a Dinamarca. Tem uma ligação com Shakespeare. Então, sim, bem, olha. Ele era um taradinho, né? Destruiu todo o reino. Exatamente. Só porque amava a mãe demais. Oh, meu Deus. Vai. Então, a NIB, ela vai nessa direção de colocar essa produção científica, se traduzir em produto e serviço, porque vai ter meta, vai ter investimento, vai dizer, olha, não podemos mais ter esse tipo de dependência de hemoderivados. Não podemos ter um insumo farmacêutico ativo nessa. Nesse tipo de... Eu fui visitar ontem em Goiás, a que fabrica colírio, né?
mas ela depende de 80% de base dos insumos dos chineses. Muito usado em casa, se der para baratear, porque é carinho esse negócio. Aí nas 6 tem a transição energética. Isso nós somos campeões. Por quê? Porque nós tivemos a Eletrobras, porque nós tivemos as hidroelétricas desde o tempo de Nelmiro Gouveia, que é a inteligência brasileira, né? Que temos a natureza que faz com que nós tenhamos 90% da nossa matriz energética renovável limpa. Isso é um diferencial de competitividade enorme para a gente. A gente lidera no mundo a transição energética e vamos continuar liderando. Nós vamos ter mais capacidade de fazer hidrogênio verde. Até porque hidrogênio verde precisa de energia para poder separar. Você me permite? O etanol é um grande sucesso Você no me Brasil. permite, mas esse negócio de hidrogênio verde, se você puder explicar também, senão a gente corta, não tem problema. Que diabo é hidrogênio verde que até hoje ninguém entendeu direito? O que é hidrogênio verde? Como é que faz? Pega o gás, quê? né? Pega o quê? Faz o quê e transforma em quê? É isso que eu quero que você me explique. Não, ele é uma matriz de combustível que você separa o hidrogênio e ele é um grande combustível. E ele é limpo. Ele não emite gases do efeito estufa. Sim. Então você pode fazer isso separando na fórmula do etanol o hidrogênio na água. Você faz por eletrólise. Você separa na corrente elétrica e separa um gás, o hidrogênio. E ele é um forte combustível. Aí tem que liquefazer. Né? Com amônia. Aí para transportar ele, bota na amônia e depois... Ou no gasoduto. E ele vai movimentar o quê? Ele movimenta... Carro, avião... ele é combustível, né? Se ele for produzido... Quer dizer, o avião hoje ainda não. Ele é verde. O avião hoje ainda não, porque tem que ter um motor adaptado àquela determinada... Mas hoje os caminhões... Vai haver uma mudança na própria planta industrial para adaptar aquele determinado combustível. Como está sendo agora... o bioquerosene, né? De avião, o SAF, que é um combustível sustentável, na sigla em inglês. Que isso, gente. Que vai... O avião fica lá em cima. Fica certinho. lá em cima, Não certinho. vai cair esse negócio. Não vai cair. Morre mesmo. Então, O Alfredo sabe. Faz palavra cruzada. Eu já andei de avião, agora fazendo palavra cruzada. A gente faz competição de palavra cruzada, que é pra ver se eu esqueço. Esse que tá no avião. Que eu corro o risco de morrer se aquela coisa cair. Né? Mas ele no elevador ele tem. O etanol, que é uma política pública da década de 70, continua sendo a estrela brasileira. A motor flex que a gente tem é o que menos emite no mundo. É os nossos motorflex nos nossos automóveis, né? Então, essa liderança energética, a gente tem tudo para fazer. Aí vem transformação digital, que vem desde o letramento digital. Essas são as missões, né? Do Complexo Industrial de Saúde, do combate à fome, incluindo a mecanização da agricultura familiar, da transformação digital, do Complexo Industrial de Saúde, da transição energética e da defesa, porque essas são também um processo de industrialização estratégico. Claro. De você ter satélites. A gente tem que ter satélite de baixa órbita para não depender das telecomunicações, do mosco e da vida. Claro. Você tem que ter os seus satélites. Nós temos uma constelação brasileira que vem desde a década de 80 numa parceria com os chineses, que nós temos, através do nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a possibilidade de enfrentar o desmatamento. Qual é o orçamento do seu ministério? O orçamento fechado ali. A minha pasta tem isso aqui, eu tenho isso aqui para gastar. E qual é o orçamento potencial? Quando eu digo orçamento potencial, é quando a senhora se relaciona com outras pastas, com quanto dinheiro, se é que é mensurável isso, a senhora está se relacionando. Então, eu quero saber assim, meu orçamento é esse, mas quando eu vou falar com defesa, quando eu vou falar com agricultura, quando eu vou falar com... Eu estou falando com indústria, eu estou falando com o PIB, é isso? O orçamento discricionário é 2,9 bi. Mas o que é o fomento à ciência e tecnologia? O que é que
o que é investimento, porque o 2,9 bi é o Mas discricionário. discricionário 2,9 bi é um bom dinheiro. Mas aí nós temos uma estrutura grande, eu tenho 18 unidades de pesquisa que eu tenho a gestão direta sobre elas, Sim. que é o INSA, que é o Instituto Nacional do Semiárido, o Centro Tecnológico do Nordeste, o Museu Emílio Gueldi, o CBPF, o Laboratório Nacional de Ciência da Computação lá em Petrópolis, que tem o Santos Dumont, que é o nosso supercomputador que nós queremos na inteligência artificial, que ele vire o quinto do mundo. Então, nós temos uma estrutura de ciência e tecnologia, um sistema nacional de ciência e tecnologia arrojado. E no final das contas não é Com tanto 18 dinheiro, né? unidades de pesquisa, com Acaba custeio, já ficou com pequeno. pessoal. Você achando grande, já ficou pequeno. E você tem 500 milhões de autarquias, nós temos a Agência Espacial Brasileira, que é da nossa responsabilidade, nós temos a própria FINEP, que é uma empresa pública de fomento. Agora, já a FINEP é que é a grande potência do nosso ministério. A FINEP tem um orçamento que o presidente Lula recompôs integralmente o ano passado, porque o governo anterior contingenciou o recurso do fundo. E o recurso do fundo, por sua vez, vem de impostos e taxas. Então, a gente recompôs o ano passado, deu 10 bilhões. E Só para essa agência? Só para essa agência. E é ela que possibilitou 1 bilhão no Complexo Industrial de Saúde, 1 bilhão na defesa. Então, aqueles seus 500 milhões de dólares, você falou que são 2 e pouco do... Soma mais 2 bilhões de dólares. Nós temos só na FINEP, que fica pendurada no seu ministério, você tem 10 bilhões. Só na FINEP. Na verdade, a FINEP é o dinheiro do fomento da ciência e Que não é tecnologia. discricionário, né? Que é no discricionário. Não, sim. Ele é carimbado e ele é decidido... Mas é muito dinheiro, quer dizer, é um bom dinheiro para o Brasil. Ele é decidido no Conselho Tripartite. Conselho Nacional do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, FNDCT. Ele tem empresa, tem academia e tem governo. Claro. Aí a gente tem 10 programas, que é decidido coletivamente. Nos 10 está mais inovação, que é a nova indústria. Aí tem defesa, que embora esteja na nova indústria, tem um programa também específico da gente dentro da FINEP, pela importância que isso tem, principalmente por conta dos investimentos que são altíssimos na área espacial. Aí nós temos o dinheiro que, embora também esteja na NIB, do combate à fome, específico dentro dos programas da FINEP. Aí tem o PROINFRA, que é o mais robusto, que é o programa de recuperação e expansão da infraestrutura de pesquisa no país, que vai tudo para as universidades. Esse é o mais robusto, que a gente agora conseguiu enfrentar a assimetria regional, conseguimos botar 40% desse recurso para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque eu também cheguei com a determinação que é do presidente Lula, de a gente enfrentar a desigualdade regional. Esses recursos do fundo, esse ano, o ano passado foi 10, eu só tive 8 meses para executar, e eu disse, presidente, eu vou executar, porque para quem teve um orçamento de uma cidade pobre, como foi Olinda, que eu tinha 240 milhões para poder fazer numa cidade de 400 mil habitantes, a quinta densidade demográfica, a gente fez bem, quanto mais com 10, aí em 8 meses a gente vai fazer e vai fazer certo, com foco, com escolhas, não é? Para poder ajudar no desenvolvimento nacional. Aí, esse ano, nós estamos tendo que executar mais de 13 bi, porque ele vai crescendo, porque ele é de taxa, de imposto, de cadeias produtivas relevantes, de petróleo e gás, de transporte, de energia. E ele, esse ano é 13, para o ano vai aumentar, e é por isso que a gente, na linha do tempo, está botando 51 bi só na NIB. Que coisa espetacular. Mas a gente tem o PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, que é outro. A gente no PAC está fazendo reator multipropósito brasileiro. Para quê? Para produzir radioisótopo. Para quê? Que é um insumo para tratamento de câncer. Esse é 1 bilhão e alguma coisa. Está dentro da NIB, mas também está dentro do PAC. Claro. Há uma interseção, né? Há uma interseção. Programas. Aí tem o nosso Cibers, que é o satélite, que é uma operação longeva com a China, não é compra... É dele que eu me... Não é compra tecnológica, não é transferência, é operação conjunta com os chineses, que é a constelação brasileira de satélites, que hoje
faz observação da terra e é quem alimenta o IBAMA para prevenir o desmatamento. A gente reduziu em 40% o ano passado o desmatamento da Amazônia. Olha a abrangência desse negócio. Brutalidade, é muito importante. Eu estou absolutamente encantado. Eu não tenho nenhum receio quanto a bastidores. Eu faço rádio contando a verdade para quem me ouve, para quem me vê, porque faz TV também, e faço aqui também. Claro. O Alfredo falou, vamos entrevistar a ministra de Ciência e Tecnologia. Eu falei, tá. Eu sabia. A gente é amigo, né? Tá. De vez em quando eu falo, vamos entrevistar tal coisa. Eu falo, tá. E nós dois nos surpreendemos, né? Eu menos que você. Eu tô absolutamente encantado. Porque, eu tenho essa tendência de achar que tudo vai dar errado, gente. Eu sou assim, tá bom, tal. E eu vim meio assim, eu tô encantado, porque é muito amplo o espectro de atuação do Ministério e, felizmente, tem o dinheiro discricionário, que nem é tanto, mas quando a senhora fala dos órgãos associados, aí nós estamos falando com muito dinheiro. E nós estamos falando do centro daquilo que é um projeto de desenvolvimento do país. Capacidade do país de competir. Exato. Eu tô achando que eu escolhi você muito bem, menina. Tô começando a gostar de você. Ela é boa, né? Tô gostando. Por favor. Isso depende da capacidade do país de competir, não é, ministro? Exatamente. Senão a gente não entra nas cadeias mais dinâmicas. Como nós vamos reindustrializar o Brasil sem inovação? Se a gente não tem domínio tecnológico, a gente não se insere nas cadeias mais dinâmicas da economia global. E se nós não fizermos isso, nós vamos ficar para trás. E há muita produção, e há muita riqueza e inteligência no Brasil. E a gente tem que... Por isso que tem que ter as escolhas das missões, dos desafios, que são esses, né? Não existe como você fazer enfrentamento da mudança climática sem transição energética. São duas coisas que se conversam. A biodiversidade, a bioeconomia brasileira, nossa, o potencial que nós temos de minérios críticos e estratégicos no Brasil, do lítio, nióbio, urânio, é espetacular. Agora você tem que fazer valer. A Vale não pode ser só exportadora de commodities, de ferro. Né? Nós temos que agregar valor no Brasil. O uso disso para as baterias sustentáveis, né, do lítio, para como você vai usar nas baterias sustentáveis do país. Claro, né? É uma dinâmica. E nós temos. A propósito, me pergunta, não perco o fio, mas o Elon Musk, que é quem é, um canalha, mas é um canalha esperto, ele percebeu a questão do lítio, por isso ele foi fazer o frufru lá dele com o Milei, né? E aqui no Brasil a gente fica fazendo de conta que isso não tem tanta importância assim, alguns idiotas, né? Pois é. Então, a gente tem uma riqueza gigantesca e a gente pouco explora ela. E nós temos que explorar com domínio tecnológico, para que a gente não... Eu sou da região que tem, por exemplo, gipsita. É o segundo... O que é gipsita, que eu não sei? É um mineral do gesso, que tem usos múltiplos. Tem para o próprio gesso, mas tem para a saúde bucal. E a gente tem a segunda reserva lá em Pernambuco, mas nós temos reservas no Brasil. Mas a gente não agrega valor, a gente só pega a gipsita e vende, né? Natura. E é impressionante. Tem alguns dados que eu não decoro aqui, mas a matéria-prima, quando você exporta e quando ela devolve, muitas vezes é 15 vezes mais. Sim. São inúmeros exemplos de valor agregado, né? Então, você tem que fazer valer essa agenda de investimento nesse desafio, que não é o que foi no passado, que era assim, a substituição das importações. Não é exatamente isso. E é também, porque como consequência você mas são os desafios... Melhora a balança. Daquelas áreas que são mais... que tem mais complexidade tecnológica. São elas que você tem que se inserir. Para que a gente, e com toda a potencialidade instalada que nós temos. Do mesmo jeito que nós somos o terceiro exportador de aviões, nós podemos ser de vários outros produtos, que não só ter superávit da balança comercial que a gente teve agora de 80 bi,
A gente teve um superávit de 80 bi numa corrente de comércio que são 400 bilhões de dólares, nós chegamos a 80 bi de superávit, mas muito concentrado nas commodities, com raras exceções. Claro. E não tem por que a gente continuar nessa pisada. Nós podemos exportar produtos de valor agregado, e para isso existe a NIB, que é para poder a gente melhorar o emprego, garantir outro patamar de salário, de qualidade do emprego, porque isso tem como consequência... Mais uma vez, a NIB é a nova indústria brasileira. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, se o senhor me permite. Muito se discute entre economistas, e nós discutimos aqui com alguns economistas recentemente, não vou falar o nome de todos eles, até porque todos já foram, né? O Beluso e o Bresser, os dois... O Bresser, sim, os dois já foram ao ar, perdão. Quando ele pergunta se os dois já foram, é porque a gente tem uma ordem. Uma ordem, claro, grave, já foram ao ar ou não. É um segredo para vocês. Claro. E muito se discute, mas com outros economistas foi uma discussão similar, análoga. Qual seria uma vocação industrial para o Brasil? E o que a senhora tem demonstrado na sua fala é uma relação íntima entre tecnologia e indústria, né? Ciência, tecnologia e indústria. Do ponto de vista, do seu privilegiado ponto de observação, o que a senhora acha que nós devíamos olhar com carinho para reindustrializar o Brasil? Ou seja, qual é o setor e, eventualmente, o que pode ser uma surpresa para o mundo a partir do Brasil em termos de industrialização, olhando para aquilo que a senhora tem visto de desenvolvimento de ciência e tecnologia? Eu acho que essas 6 missões que nós escolhemos é exatamente onde a gente tem mais potencial. Seja porque para ser ousado, a gente tem que ser ousado, tem que ser robusto, tem que ser factível. E o que é factível é a capacidade instalada. Lembra de novo rapidamente as missões, só para a senhora continuar. A primeira delas, né, é de atingir metas de mecanização da agricultura familiar, que temos soberania de alimento, e a partir da agricultura familiar, que são 4 milhões de propriedades, né, de agricultura familiar no Brasil, que é responsável por 80% de tudo que a gente come no Brasil. E a outra parte é do agro que exporta, né? Que é muito industrializado, ao contrário da agricultura familiar, que precisa ser industrializada. Então, essa é a segunda missão é o Complexo Industrial de Saúde, que envolve equipamentos, insumos e medicamentos, né? A terceira missão é transição energética. Essa nós estamos bem posicionados, diferentemente do Complexo Industrial de Saúde, que é o segundo déficit da balança comercial. Na transição energética, nós estamos muito bem, obrigada. Uma outra missão é saneamento, infraestrutura das cidades brasileiras. Aí a gente perde feio. Eu já fui prefeita. O padrão de urbanização das nossas cidades, elas não podemos nos conformar com isso. Saneamento, transporte público, microdrenagem dos nossos afluentes, das nossas cidades, da habitação, ela tem que avançar no outro patamar. Está lá na missão e isso tem várias consequências de qualidade de vida, porque, afinal de contas, o povo brasileiro vive nas grandes cidades. Sim. E se a gente elevar o padrão, você dá outra qualidade de vida para o povo brasileiro. Tem quase 80% da população. Da população nas grandes cidades. Então, essa é a quarta, né? Aí, deixa eu filar aqui, viu? Faça Pode colar. Aí, a outra missão é a transformação digital. Sim. Que é essa desde o letramento digital, inclusão digital, até a mais complexa na ponta da transformação digital, que é a inteligência artificial. A outra missão é bioeconomia, é a descarbonização. A bioeconomia é explosiva também, porque nós temos Pantanal, semiárido, Amazônia,
Cerrado, uma diversidade enorme, muito caatinga, muito pouco aproveitada ainda das nossas possibilidades. Sequer, mesmo a Embrapa sendo a potência que aliás, que são dados de pesquisa muito cobiçados pelas Big Techs, e por isso que a gente tem que ter nossa nuvem soberana, porque não pode os dados da Embrapa bater nas nuvens e nos dados das grandes empresas, tem que ser nosso, porque é nosso, é da inteligência brasileira. Né? E o Capelli, só parece, o Capelli falou disso outro dia, os idiotas acharam que ele queria acabar com os sistemas. Não, só precisamos ter um sistema de comunicação nosso. E confiável, de que não vai ser, não tem backdoor, que não vai ser hackeado, que não vai... No plano de inteligência artificial, nós estamos prevendo nuvem soberana na DataPrev Serpro, que já tem nuvem soberana, só que nós vamos botar 1 bilhão, já tem. Está na LOA e já vamos ampliar a capacidade. E a tecnologia de defesa nacional e de soberania nacional, porque a defesa, ela é uma indústria e pesquisa e desenvolvimento que ela também impacta em tudo que é a cadeia produtiva, porque ela é tão complexa que muitas das pesquisas e desenvolvimento dela vão rebatendo. Tem reflexos em outras áreas. Ela também é multipropósito. Então, essas são as 6 missões. E ela vai nos colocar noutra condição. E mais, às vezes as pessoas são meio céticas, né? Esse negócio a gente já viu quantas vezes no Brasil? Muito poucas vezes nós vimos no Brasil. Não vi. A agenda de industrialização. Nunca teve essa agenda tão clara. Nós tivemos do Getúlio. Dos anos 30. Né? E nós não tivemos... Dos anos 30. E a gente está vindo do obscurantismo mais absoluto. Que é uma coisa muito impressionante o que nós vivemos. Né? E o que é mais importante é que isso não está em ilha. É a Alckmin que lidera, mas não é só o MIDIC, não é a ANISA do Complexo Industrial de Saúde, não é só... É uma convergência. A senhora faz o contato entre essas pessoas, né? Sim. A senhora é a interface dessas pessoas. A gente, tanto na NIB, né, por exemplo... Semana passada, o presidente foi anunciar um pacotaço para os fármacos, para as indústrias que produzem medicamentos. Farma Brasil, Bionovis, EMS, um pacotaço de contrato já, de projetos que já foram aprovados pelo BNDES e pela FINEP. Aí está em curso. Aí da transição energética, as empresas no Brasil que produzem soluções para a transição energética. Outro pacotaço de investimentos, de crédito, subvenção. Aí está previsto ferramentas, transferência tecnológica, compra pública, que é muito importante para poder desenvolver a indústria, né? Então, tem também os instrumentos para poder viabilizar o fomento, né, a essa... O ministro, essas ações, essas políticas todas têm sido devidamente divulgadas pelos meios de comunicação, pela grande imprensa. Aqui no Reconversa a gente faz esse esforço. Mas você, Rei, que mapeia, tu lê tudo. Eu não leio nem 10% do que você lê em matéria de notícia. De jeito nenhum. Eu tô recebendo... Eu tento acompanhar as políticas, as ações governamentais. A impressão que eu tenho é de receber novidades aqui. Ô, Valfrido, você sabe o quanto eu posso ser chato. Vocês não sabem como essa pessoa é boa. Jamais. Eu posso ser muito chato. E eu estou muito fascinado com esse papo. É isso. Porque quando você veio, você sabe disso. Eu falei, não, ok, tal, vamos fazer, mas eu fiquei meio assim. A conversa é fascinante. Claro! Porque assim, a imprensa não noticia essas coisas. Não dessa maneira, não com essa clareza, não com essas... Eu acho que tem muita coisa acontecendo aí, cara. E com uma enorme centralidade pro país. E eu tô conhecendo a ministra agora, não tô puxando seu saco, a gente se conheceu agora há pouco. Aqui. É verdade. Né?
E é muito... Eu só lhe conheci aqui pelas suas escritas. Não, claro, eu sabia quem a senhora era, claro, mas estou dizendo, a gente não tinha pessoalmente, não conhecia, né? E eu estou realmente fascinado. Há uma enorme desinformação sobre o que se tem feito em matéria de ciência e tecnologia. Gigantesca. Que as pessoas estão muito ocupadas em saber onde foi que a Janja se hospedou, não sei onde, se ela foi realmente convidada ou não, porque isso sim é muito importante, você sabe, né? Para certa imprensa. Então, no plano de aceleração de crescimento, é a primeira vez que o Ministério da Ciência e Tecnologia entra no PAC, com 8 projetos. Um deles é esse que eu já falei, do radioisótopos, que em 6 anos nós pudemos nos tornar autônomo no insumo para medicamento de câncer, que nós não somos hoje. Nós vamos continuar os satélites. Agora, para poder pegar imagens, é uma tecnologia chamada radar de abertura sintética, que bota carga útil no satélite, que vai poder ver as imagens através das árvores e das nuvens, que na Amazônia, boa parte do tempo é coberto de nuvens. Então, a gente vai ter essa tecnologia de imageamento com essa operação. Tá também no PAC essa de infraestrutura, que é esse mais robusto programa do FNDCT, que é para recuperação e expansão das universidades de infraestrutura de pesquisa. Tem também, acho que você já ouviu falar do Sirius, o nosso acelerador de partícula. Sim. Foi decisão do presidente Lula lá atrás. Só existem 4 no mundo de 4ª geração. É do tamanho do estádio de futebol. É uma coisa que dá orgulho de ver. Quando eu era estudante, que eu olhei a turbina eólica pela primeira vez em Paulo Afonso, é o mesmo orgulho que eu tive quando eu entrei no Sirius. Porque é uma tecnologia de alta complexidade que você é capaz de analisar a matéria em escala nanométrica. Então, isso serve para alimento, isso serve para saúde. Geração de energia. Para geração de energia. Por exemplo, o debate... Dá uma pesquisada sobre o que isso é, porque as pessoas podem não saber direito. Dá uma pesquisada no que isso é, que fica parecendo coisa de filme de ficção científica. Fica mesmo, não é? Porque parece um estádio de futebol. Onde fica isso? É uma coisa linda de ver, em Campinas. Em Campinas. É o Centro Nacional de Pesquisa de Energia e Material. Então, ali você faz... É uma coisa parecida assim com teletransporte. Assim, a coisa mais próxima. Não é bem isso, mas assim, é a ideia. Né? A gente vai fazer agora, com o dinheiro do PAC, já está fazendo. Quem for lá já vai ver a terraplanagem. Nós estamos fazendo o laboratório de 4ª geração de manipulação de patógenos. O que é isso? Fungos, bactérias, vírus. Para quê? Para se antecipar às epidemias. Claro. Nós vamos ter, e será único no mundo. Eu brinco com o presidente Lula, eu digo, presidente, isso é porque eu sou pernambucana. Para curar quando as pessoas ficam tossindo sem saber direito o que é também, certo? Aí eu fico brincando com ele, eu digo que como eu sou acostumada numa terra que tudo tem que ser maior, melhor e único, vai ser o NB4. Que legal. Sim. Que é um laboratório que vai fazer essa manipulação de patógenos. Isso vai ser em? Do lado do Sirius. Por quê? Porque nós vamos pegar a estação de luz do Sirius, que é... Provavelmente precisa de uma geração enorme de energia. E que possibilita a visualização da matéria em escala nanométrica e vai se acoplar a esse laboratório. Beleza. Então vai ser único no mundo. Não terá nada igual no mundo. E vai atrair talentos, e vai fixar talentos. E está lá. Eu fui na Alemanha visitar um dos poucos que há no mundo e estava lá uma cientista mulher manipulando o ebola. Não é lá, na mesma hora que a gente foi visitar, ela estava manipulando o ebola. Parece um astronauta. Que loucura. Uma sala limpa, pode ter uma poeira, né? Então, são equipamentos que vão alavancar muita da nossa indústria. O nosso Sirius, ele teve um papel importante no pré-sal. Porque ele não precisa abrir o poço e explorar para ver se tem óleo. Ele é como se fosse uma biópsia. Pega um pedaço da rocha, pega o pedaço e analisa lá e diz, eita, aqui tem óleo. Aí você vai lá e explora. Você faz uma economia enorme. Enorme de dinheiro. Diminui o impacto dos gases de efeito estufa. Porque você tem uma tecnologia que você tira o pedaço da rocha
E você analisa lá e diz, eita, aqui pode ir, pode explorar que aqui tem. Porque o que acontece com a exploração do petróleo? Você tem muito investimento numa perfuração e às vezes não dá certo. E às vezes não dá em E nada. essa tecnologia você não vai precisar fazer isso, você vai se antecipar. Já foi assim no pré-sal. Não sei se vocês lembram, mas no pré-sal, o governo brasileiro abriu para que as empresas estrangeiras e não deu certo. Sim. Foi a Petrobras que foi lá e resolveu a parada. Só me permita, você que acredita no Estado mínimo e que o mercado resolve tudo, sem isso, não tem nada. Não tem nada. E quem faz isso é o Estado. E faz ainda para o mercado se apropriar disso. Isso. E transformar isso em produto que não está acontecendo justamente porque o mercado não tem funcionado direito. Isso. O Estado tem feito sua parte. Isso. Está faltando fazer sua parte a iniciativa privada. Ô, Valfridão. Estamos com 1 minuto e 42 de entrevista. Fascinante. Muito bacana. Mas eu sou eu, né? Eu vou fazer uma provocação. Depois eu passo para você encerrar. Maravilha. Com toda essa conversa fascinante que nós tivemos aqui, e a senhora do PCdoB, nós já... Ali pra cara dela e fala assim: Lá vem. Lá vem. Lá vem. Ele vai me sacanear. Lá vem. Claro que eu vou. Ministro, nós, afinal de contas, nós do PCdoB, eu estou querendo entrar no PCdoB, mas para eu entrar no PCdoB, eu preciso que, pelo menos, o PCdoB aceite as críticas do Khrushchev ao Stalin. Nós vamos aceitar as críticas do Khrushchev ao Stalin ou não? Na verdade, Reinaldo, a gente... Com todo esse papo científico que a gente teve aqui, maravilhoso, a senhora é espetacular. Obrigada. Adorei a conversa. Obrigada. Mas dá para a senhora aceitar pelo menos a crítica do Stalin? Na verdade... Do Khrushchev ao Stalin? Não, na verdade... Não, como não? Não, o que eu quero lhe dizer é que a gente tem autocrítica, sim. Quer dizer, não é autocrítica que não somos nós, nós temos crítica. Temos crítica, sim, ao papel de... Aliás, né, tem um marxista que escreveu, né, o papel dos indivíduos na história. E a gente tem crítica, mas, ou seja, parte das críticas que Khrushchev fez, nós reconhecemos. É evidente que houve erros crassos da condução, de autoritarismo e muitas vezes até vamos dizer assim, de auto... Como é que chama? Elogio? Não, como é que chama? Autocrítica? Não. Do personalismo, né? Isso, sim. Do personalismo. Culto à personalidade. Culto à personalidade, Então, isso a gente faz críticas. Agora, a gente não deixa de reconhecer também os feitos. Não é qualquer coisa vencer os nazistas na Segunda Guerra Mundial. É um feito extraordinário. E também o próprio processo de desenvolvimento que ocorreu na Rússia, os patamares de crescimento e de inclusão, também teve uma contribuição muito grande. E reconhecemos os erros. E sem dúvida, dos aspectos, né? Que é claro, você não pode ser absoluto do que é que determinou um retrocesso na experiência do desenvolvimento do socialismo. Mas, sem dúvida, houve ali erros, né, importantes cometidos por Stalin. Então, você já pode se filiar ao PCdoB. Mas não estraga minha piada, pô. Estragou minha piada. Estragou minha piada. Convite. Traz a ficha de estragou minha piada. Diz assim. Aí ele falou, reconhecemos o Zé. Eu falei, já posso me filiar ao PCdoB. Já pode se filiar ao PCdoB. Pronto, vou entrar no PCdoB. Ô, ministra, nós vamos precisar encerrar, mas o que eu queria lhe pedir é que a senhora olhasse daqui para frente e fizesse um vaticínio, fizesse uma previsão do que vai acontecer em matéria de ciência e tecnologia em 2026, no final desse primeiro mandato do presidente Lula. Esse é o terceiro, mas é o caminho para o quarto. Como é que a senhora vê a sua pasta em 2026? Eu vejo que esse desafio de aproximar a produção científica de produto e serviço é estruturante
porque ele se traduz nisso, se traduz nesses desafios brasileiros de possibilitar que o país se insira nessas cadeias mais dinâmicas da economia global, e com isso a gente eleve a qualidade de vida do povo brasileiro, porque isso necessariamente traz a formação, a capacitação e qualificação dos trabalhadores que vão ser responsáveis por essa produção de riquezas. Quando, acabou que a gente não conversou mais sobre isso, quando o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que o Lula pediu ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu pautei lá no Conselho para que esse assunto pudesse ser apresentado ao presidente Lula, a gente levou 4 especialistas, e a partir dali ele disse, eu quero o plano, e deu prazo muito curto. Eu digo, fiquei aperreado, eu digo, será que a gente vai conseguir fazer? E a gente fez, e fez algo. Necessariamente, nós vamos ter que fazer numa escala e de maneira muito célere uma forte formação em área de TI. E já estamos fazendo. O ano passado abrimos 30 mil vagas para hacker do bem, se inscreveram 100 mil pessoas na segurança cibernética. Eu que mal sei ligar. 100 mil pessoas? É uma sacanagem, eu nem sei ligar direito no computador. Se a minha mulher que não liga para mim, eu fico lá, não consigo nem me comunicar com as pessoas. Então, eu tenho o que eu espero de 26 é que a gente cumpra essas metas, que são metas factíveis, né? De aplicação de investimentos em algo que é pilar do desenvolvimento nacional, é estruturante. Não há desenvolvimento, projeto nacional de desenvolvimento, se não houver inovação, se não tiver investimento forte no domínio tecnológico, em que as pessoas cada vez mais, que o Brasil consiga usar essas vocações e potencialidades que são incríveis, né? O que é apaixonante no Brasil é que as nossas vocações são indiscutivelmente de grandes vantagens, competitivas com o mundo. E esse povo brasileiro, que é um povo irreverente, alegre, que tem vontade de trabalhar, né? É um povo trabalhador, ao contrário do que circula, né? Que se difunde. E que, apesar da diversidade, é um povo alegre. Vá para qualquer lugar do mundo que você não vai ver um povo como o nosso. Não vai. Então, nós precisamos restabelecer esse ânimo, não é? De acreditar no Brasil. E as próprias pesquisas, ultimamente, têm revelado esse estado de ânimo, né, do povo brasileiro. Então, esse conjunto de políticas, de nova geração de políticas públicas, que é preciso fazer, esse processo de reconstrução nacional que o presidente está fazendo, ele precisa ser recheado de nova geração de políticas públicas. Acho que o PED-MEI é um exemplo disso. A gente não pode se conformar que a gente tenha 500 mil jovens que abandonam o ensino médio todo ano. Tem que buscar políticas que estimulem, né, a continuidade do estudo, da formação. Então, o que eu espero 26 na ciência e tecnologia é que a gente tenha um sistema nacional cada vez mais robusto, mais complexo, mais qualificado, e que a gente atinja essas metas, né, da agenda de industrialização, que elas são estruturantes, né, para o país. Sem uma visão de desenvolvimento, nenhum desses direitos fundamentais das pessoas, de inclusão, de emprego, de saúde pública, nenhum desses direitos eles existirão se nós não tivermos a capacidade de alcançar outros patamares de industrialização como consequência de crescimento. Aliás, os pessimistas de plantão alardearam esse tempo todo que a gente não ia recuperar o país. Está aí próprios agentes do mercado já admitindo, o próprio FMI, que nós vamos crescer de novo. Saímos da... Paulo Guedes disse que seria uma Argentina em 6 meses ou uma Venezuela em 1 ano e meio. Não vai ser, né? Não é uma coisa... Não está sendo, né? Saímos da 12ª economia para a 9ª, para o ano vamos para a 8ª. Inflação em queda, o melhor geração de emprego dos últimos 10 anos, maior poder de compra dos melhor últimos 12 julho anos. no emprego da história. Exatamente. Me permita uma piadinha? Claro. Nós tínhamos, no passado recente,
ministro da Ciência e Tecnologia com a cabeça no espaço. Essa tem os pés fincados no chão. Terra. Que baita entrevista. Baita entrevista. Parabéns. Eu tenho, como dizia Chico Sainz, Chico Sainz tem uma música que diz assim, a cabeça na imensidão e os pés no chão. Isso aí. Muito bom, muito bom. A gente termina de mãos dadas. Mãos dadas. Isso. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou muito cético. O Valfrido falou, vamos fazer entrevista, eu vou em conversa maravilhosa com a ministra, vamos fazer. Eu fiquei meio assim. Eu adorei, foi uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer. Senti realmente prazer genuíno, intelectual em fazer, né? Gostou? Dá like, se inscreve. E aí eu termino assim, deixa eu dançar pro meu corpo ficar dará. Deixa eu cantar pra minha cuca ficar dará. Por que você tá cantando isso? Aí você tem que ver a entrevista. Tudo. Obrigado, menino. Viva! Por nada. Se inscreva aí. Eu que é isso aí. agradeço.